Está começando mais um Europa News. Esta é a nossa quarta edição para manter você informado sobre política e economia aqui no velho continente. Este vídeo é semanal para você manter-se informado sobre o que ocorre aqui no continente europeu. Então fique ligado porque sempre estaremos postando as novidades dos fatos aqui. União Europeia quer dar respostas proporcionais aos Estados Unidos contra o pacote anti-inflação de Joe Biden, porque os agentes políticos europeus não gostaram do método no qual os Estados Unidos está utilizando para socorrer o seu próprio país. A Europa debate e já avança com seu pacote de financiamento de defesa para os países europeus e diminui sua dependência de defesa dos Estados Unidos. Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, pede para os bancos adequar suas provisões para o futuro, porque está muito estável e o futuro é extremamente incerto. A Comissão Europeia quer colocar motoristas de Uber e proprietários de Airbnb a cobrar IVA dos seus consumidores. Mas este não é um imposto adicional, na verdade eles querem continuar a ter as suas receitas, obrigando os agentes, tanto os proprietários e motoristas como as empresas, a cobrarem, porque os Estados-membros estão perdendo muito dinheiro e muita receita por causa da negligência desses agentes econômicos de não cobrarem o IVA que é pertencente ao governo. Se você quer entender mais sobre isso, venha comigo! Sejam todos bem-vindos a Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui falando sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se e curta para fortalecer a nossa comunidade. Você, investidor global, que está a buscar mais conhecimento, entender os eventos e os fatos que ocorrem aqui no continente europeu, você está no lugar certo. E você que é curioso e quer saber um pouco mais do que ocorre aqui também está no lugar certo. E vamos entender o que está ocorrendo no velho continente. A Europa está insatisfeita com o projeto de lei que passou no Congresso norte-americano para a redução de inflação que será executado a partir de 2023. Então, Bruxelas promete resposta adequada à distorção da lei da inflação nos Estados Unidos e há sinais positivos na guerra comercial entre Estados Unidos e União Europeia e Bruxelas espera mais. Então, a Comissão da União Europeia, representada por Ursula von der Leyen, nesses últimos dias fez diversas declarações de insatisfação por parte do bloco europeu em relação a essa aprovação de Joe Biden e diz que haverá uma resposta adequada e bem calibrada para mitigar as distorções da lei norte-americana para a redução da inflação. Aqui demonstra muito o descontentamento da Comissão da União Europeia e uma reafirmação para o pensamento europeu, claro, por parte dos políticos. A Europa fará sempre o que for certo para a Europa. A União Europeia responderá de forma adequada e bem calibrada a lei de redução de inflação. No entanto, isso significa que vamos entrar numa difícil guerra comercial com os Estados Unidos. Então deixam claro, se não houver diálogo, como eles vão logo afirmar, há uma possibilidade de guerra comercial entre o bloco europeu e os Estados Unidos, porque discordam muito do pacote elaborado pelos Estados Unidos. Só um adendo, podemos perceber que isso vai ser uma questão muito mais política do que econômica. Provavelmente vamos ver os tópicos que relaciona para fazer esse pacote anti-inflação pode sim distorcer a economia e muito, por haver muitos subsídios, incentivos e exonerações fiscais. E a Comissão da União Europeia tenta fundamentar de uma forma não tão clara essa resposta à altura para os Estados Unidos, dizendo que a resposta da União Europeia vai assentar em 3 pilares: flexibilização das regras de ajuda pública, procura de novas fontes de financiamento comunitário e cooperação com as autoridades americanas em questões-chave para a economia verde. Aqui, como isso não está muito claro, esses pilares para a resolução do problema, e no primeiro momento disse que haverá uma resposta e provavelmente uma guerra comercial, só que agora haverá um diálogo para amenizar. Acredita que vão tentar resolver o problema de forma mais diplomática para entrar em paz entre os países. E aqui ela reforça a questão do diálogo entre os países para resolver o problema. A responsável sublinhou estar a favor da cooperação em vez do confronto com Washington, adiantando que Bruxelas vai continuar a dialogar com o presidente dos Estados Unidos. Então, provavelmente o caminho adotado será o diálogo para poder resolver esse problema, para não chegar ao ponto de uma guerra comercial, porque, na verdade, guerras comerciais não favorecem as sociedades, as economias, as pessoas e as empresas. Simplesmente aparenta-me ser uma questão muito mais de ego político para mostrar força e presença no mercado global. E alguns dias depois, o discurso já mudou um pouco já em relação ao problema, que é a União Europeia e os Estados Unidos comprometeram-se esta segunda-feira a resolver a divergência sobre a lei
da redução da inflação, que prevê subsídios que Bruxelas considera injustos por privilegiarem os fabricantes norte-americanos. Então o diálogo parece estar andando, está se desenvolvendo, consolidando-se para resolver este problema, no qual a União Europeia considera extremamente injusto na questão de desigualdade competitiva, principalmente entre o mercado europeu em relação aos Estados Unidos. E esta lei foi buscar o embasamento dela para entender essa discordância, esse problema, esse estresse político entre os países, e já faz algum tempo que foi noticiado isso e saiu também aí no Brasil. Não sei se você viu, e já sabia disso, comenta aí e o que você acha sobre esse assunto, que foi colocado o seguinte, que a Lei da Redução da Inflação, uma iniciativa ambiciosa do governo de Biden, que visa conter a inflação, baixar os preços dos medicamentos prescritos, combater as mudanças climáticas e reduzir o déficit e impor um imposto mínimo sobre os lucros das maiores empresas. Então vocês podem ver que tem essa proposta uma base muito semelhante ao que a Europa vem executando há vários anos. Não concordamos, principalmente com a questão do ESG, a transação forçada climática, porque o mercado não funciona por imposição, e sim por adequação. E podemos ver quais serão os setores beneficiados e como será executado esse plano. E com esses pilares, como serão executados e seus valores. Essa legislação prevê o maior investimento feito pelos Estados Unidos da América no clima. São quase 375 bilhões de dólares em programas climáticos e de energia destinados a ajudar o país a reduzir as emissões de gases do efeito estufa em cerca de 40% até 2030. Então, com o governo Biden, os Estados Unidos começam a ter essa pegada mais forte de descarbonização e redução da emissão de gás poluente nos Estados Unidos. É algo que os Estados Unidos não se importam há muito tempo, então eles vão colaborar para o desenvolvimento desse segmento nos Estados Unidos para se tornar mais competitivo em relação aos outros países que têm essa finalidade e esta pegada, como a Europa, com esses vultuosos investimentos. Um outro ponto desses pilares é, com essa reforma, cada cidadão norte-americano receberá até 7.500 dólares de crédito fiscal para a compra de um carro elétrico. A instalação de painéis solares nos telhados das casas será comparticipada pelo Estado Federal em 30%. Então, um desses pilares é simplesmente subsídio para incentivar as pessoas a adquirirem esses bens, carros elétricos, placas fotovoltaicas, para perseguir o principal objetivo, que é para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e alcançar esse objetivo do governo. Deixar isso bem claro, porque provavelmente isso causará uma distorção e demandas superficiais em relação a esses produtos e beneficiando alguns players da economia que é selecionado pelo próprio governo, em detrimento dos outros. E em contrapartida, ele punirá pessoas e empresas que têm remunerações, lucros vultuosos considerados pelo governo. Além de aumentar os impostos das empresas com lucros superiores a 1 bilhão de dólares e dos contribuintes que ganham acima de 400 mil dólares anuais, eles prevêem combater a emissão de gás e as pessoas que têm uma grande quantidade de dinheiro vão ajudar a subsidiar, não está diretamente escrito aqui, mas é para sustentar esse projeto, porque o dinheiro tem que vir de algum lugar. O orçamento do Estado já tem a finalidade de resolver determinados problemas, custear programas e manter a estrutura estatal. Então, quando você vem com um pacote tão grande, tão ambicioso, de algum lugar tem que vir esse dinheiro. Então, eles encontraram o meio de criar receitas. Agora podemos entender um pouco mais da possível guerra comercial, que provavelmente não acontecerá, porque querem evitar esse conflito que é prejudicial para ambos os países. Só que a grande questão e reflexão é quem ganha dinheiro com o ESG, o Movimento Verde, porque se há tanto interesse político em incentivar e desenvolver isso, será que realmente é pelo bem-estar das pessoas, pelo bem das futuras gerações dos países do mundo? Será realmente esse propósito? Fazer todas essas distorções, todos esses rearranjos econômicos forçado? Será que essa é a finalidade? Fica a questão sobre este assunto. Após um longo período de paz, a União Europeia começa a mexer-se em relação às suas defesas. Então, a Comissão da União Europeia avança com o primeiro financiamento para a capacidade de defesa para proteger o povo europeu. A Europa há muito tempo não se preocupava com isso, porque havia uma certa paz entre os países no mundo, e após o bem da Segunda Guerra Mundial, que foi algo desastroso para a Europa, que ficou em ruínas, houve um desestímulo para continuar e focar em defesa. Até que a Alemanha, ao invés de investir em defesa, porque não queria mais se preocupar com isso, ficou um país extremamente pacífico ao decorrer do tempo, após a Segunda Guerra Mundial, pegou esse dinheiro e investiu em outras coisas, como educação, que é instrução para a população, em tecnologias, entre outras coisas, e se tornou uma potência ainda maior na Europa. Só que este momento
de conflito a nível internacional e logo ali a vizinhança, as preocupações se aumentam e a Europa irá começar a preparar sua defesa. Então eles colocam o Fed, que é o Fundo Europeu de Defesa, que não é o Federal Reserve dos Estados Unidos, foi criado em 2019 e está dotado de quase 8 bilhões de euros para o período de 2021 a 2027. O dinheiro será utilizado para cofinanciar projetos para fornecer capacidades avançadas às nossas Forças Armadas. Como foi dito, eles querem reforçar as suas defesas para possíveis e eventuais agressões no futuro. E continuam. O financiamento europeu liberado apoiará a próxima geração de aeronaves de combate, tanques e navios, bem como tecnologias críticas de defesa, como a nuvem militar, que é espaço informatizado desmaterializado, inteligência artificial, semimotorista, espaço, ciberespaço. Então esse será o foco do Fundo Europeu de Defesa. E vocês perceberam que é voltado para estratégias onde não há tripulação ou pouco combate direto, para poupar o exército, reservistas e combatentes europeus. Mas independente, toda a guerra sempre será ruim e trazerá um prejuízo enorme à sociedade e instabilidade econômica, mesmo que beneficie alguns setores, principalmente o bélico. E ele destaca os países que serão envolvidos para essa produção bélica da defesa europeia. Os Estados-membros com mais atividades envolvidas são, de forma destacada, França, Itália, Espanha e Alemanha, de acordo com alguns dados anunciados há poucos meses atrás. E alguns participantes da União Europeia demonstram seu descontentamento em relação a esse problema e percebem a sua fragilidade a qualquer conflito e ataque à Europa. Tem que ser muito honesto, a Europa não é forte o suficiente nesse momento. Estaríamos em apuros sem os Estados Unidos, alertou a primeira-ministra finlandesa Sanna Marin. E ela continua no seu discurso. Temos de garantir que reforçarmos as nossas capacidades em termos de defesa europeia, indústria de defesa e que podemos lidar com diferentes tipos de situações. Então, como o foco é, no fundo, aumentar sua defesa para possíveis problemas e conflitos, porque não há mais confiança entre os países e nem paz, principalmente pelo caso que ocorre na Ucrânia, e voltamos a problemas que achamos que já tinham se extinguido ou pelo menos minimizado, já com os exemplos de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que devastou principalmente a Europa. E não podemos descartar outros conflitos como no Oriente Médio, na África, em tantos outros países, porque não é tão noticiado e não dão tanta importância por serem países emergentes, mas todo conflito traz muito problema à sociedade. E esta proposta, como eles colocam, visa responder às necessidades mais urgentes e críticas de produtos de defesa, identificados no quadro de agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e apoio prestado pelos Estados-membros a Kiev. E segundo Bruxelas, incentivará os Estados-membros num espírito de solidariedade a adquirir em comum e facilitará o acesso de todos os Estados-membros aos produtos de defesa urgentemente necessários. Então essa busca pela defesa é um acordo entre os Estados-membros e a facilidade de acesso a essa defesa será viabilizada para todos os estados pertencentes à União Europeia. Banco Central Europeu, chefiado por Christine Lagarde, pede aos bancos para criarem provisões adequadas. Essas provisões seriam no sentido de comportar liquidez para os mercados, para possíveis instabilidades no futuro, para que não ocorra problemas, instabilidade ou até caos financeiro e econômico. Em conferência, então Lagarde diz que os bancos devem estar vigilantes sobre o risco de crédito e permanecer vigilantes para possíveis erros nos seus modelos internos à medida que o ambiente de risco evolui. Então nada mais do que é para os bancos e instituições financeiras tomarem cuidado com suas análises de crédito e seus modelos internos de averiguação para não sofrer no futuro de acordo com os riscos aumentam e não terem problemas de liquidez, inadimplência, entre outros. Então Lagarde fala ESRB, vou deixar escrito aqui embaixo para você entender melhor, que também é presidente desse órgão, que foi criado em 2010 para dar resposta à crise em curso naquela época. E ela faz o seguinte alerta. Também alertou para os problemas enfrentados pelos fundos do mercado monetário, que podem igualmente fornecer crédito à economia real e estão altamente ligados ao restante do sistema financeiro, incluindo os bancos. Então ela relembra que naquela época houve também problema, tanto bancário como pelos fundos monetários. Rapidamente, só para falar, a estrutura monetária, depois, se vocês quiserem saber mais, é só comentar. São ativos extremamente líquidos e costumam ter vencimento no máximo no período de 1 ano e serve muito para utilizar como reservas de fundos, reservas dos bancos centrais também, para a composição da reserva dos bancos centrais, o qual também gera alguma renda e extremamente líquido. Por isso é o mercado monetário. E estão extremamente ligados ao sistema financeiro
e por isso ela fala para ficarem vigilantes para não terem problemas como houve no passado e continuar a manter a estabilidade. E ela fala sobre os fundos monetários, que os fundos do mercado monetário oferecem liquidez para a procura dos investidores, enquanto esses investem em ativos menos líquidos. E Lagarde lembrou ainda que a recente turbulência nos mercados de títulos do Reino Unido mostrou a importância dos fundos do mercado monetário como veículo de gestão de caixa. Como falamos, a facilidade de liquidez desses ativos no mercado monetário traz solvência, traz liquidez, dinheiro à economia real para poder manter a sua operação e o seu funcionamento. E essa preocupação se faz porque esses fundos monetários e o mercado monetário têm a capacidade de fazer o sistema financeiro resistir a choques. Essa preocupação de Christine Lagarde é válida porque estamos em tempos instáveis e um futuro muito incerto e até sombrio. E, novamente, a Comissão Europeia ataca a sociedade, colocando novos agentes para poderem cobrar impostos para manterem suas receitas. Então a Comissão Europeia quer pôr motoristas da Uber e proprietários da Airbnb a cobrar IVA. E isso vai ficar muito interessante quando vocês entenderem o raciocínio deles. Então a Comissão Europeia decidiu esta semana que operadores ativos em plataformas como Uber e Airbnb passarão a cobrar IVA e a entregar posteriormente o valor do imposto ao fisco. Nesse primeiro momento, dá a entender que são os proprietários e os motoristas de Uber que vão cobrar o IVA para o fisco. Mas não, na verdade, às vezes eles não cobram e não é repassado para o governo esse imposto. E por isso que eles estão revoltados com esse grupo de trabalhadores, porque eles não têm as suas receitas. Nessa situação, caso os motoristas, tanto os proprietários, não cobrem o IVA adequadamente, o que será feito? As plataformas passarão, assim, a ser responsáveis pela cobrança do IVA, caso os motoristas ou proprietários do alojamento não o façam. Como bem disse, se não for feito pelas pessoas, as empresas serão responsáveis pela cobrança desse imposto para repassar ao governo, senão acarretará problemas. Então, segundo o comunicado, em 2020, os Estados-membros perderam 93 bilhões de euros em receitas de IVA, estimando o executivo comunitário que a proposta apresentada nesta semana ajudarão os 27, provavelmente são os Estados-membros, a cobrar anualmente até 18 bilhões de euros em receitas do IVA. Como vocês perceberam, os Estados-membros, os governos estão sendo prejudicados pelas pessoas que não estão cobrando IVA dos seus consumidores. Então estão colocando no meio uma regulamentação, um jeito de poder continuar com essa cobrança para ter suas receitas, porque como um Estado que gera valor, que agrega a sociedade, produz, não vai ter suas receitas. Isso é inadmissível. Então, o Estado continua com a sua guerra contra a sociedade, porque ele não pode ver as outras pessoas ganhar dinheiro e enriquecer, porque ele tem que ter a parte dele, mesmo não fazendo nada. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Deixe seu comentário sobre algo que você queira ver, de investimentos a nível global, ou alguma outra sugestão, será muito bem-vinda. Continue a apoiar esse projeto, se inscrevendo neste canal, porque isso ajuda muito a gente a curtir, para entendermos que você gostou desse conteúdo, e vamos continuar nossa jornada de conhecimento para investirmos cada vez melhor a nível global, e vamos continuar a dominar o mundo.